31 para a gente poder continuar, tá bom? Então vamos lá. Então hoje nós vamos trabalhar os domínios morfoclimáticos do Brasil e os impactos ambientais, página 31 do livro de vocês. Primeira coisa que a gente tem que procurar saber, o que é os domínios morfoclimáticos, tá? Existe no Brasil 6 domínios morfoclimáticos, seis domínios morfoclimáticos, como vocês estão vendo no livro de vocês aí, ó. Nós temos o domínio do Amazônico, que é o domínio da Amazônia. Nós temos o domínio do Cerrado, dos mares de morro, da Caatinga, da Araucárias e das pradarias. E também, fora os domínios morfoclimáticos, nós temos um nome chamado de faixa de transição. O que é a transição? É exatamente o momento onde encerra um domínio para poder iniciar o outro. Então, entre eles dois, existe uma faixa de transição. Nessa faixa de transição, que a gente vai saber daqui a pouquinho, ela é interessante porque quando você está dentro dela, você não sabe se é Cerrado, você não sabe se é Amazônia, você não sabe se é Caatinga. Por exemplo, se você olhar no mapa, você vai perceber que o Maranhão ele é uma área de transição. O Maranhão ele é um pouco de domínio amazônico, ele é um pouco de Cerrado, ele é um pouco de Caatinga. Então, dentro do Maranhão, você não consegue identificar qual é o domínio principal, porque não tem. O Maranhão praticamente está dentro de uma área de transição. Por isso que quando você começa a rodar pelo estado do Maranhão, você vê vários tipos de bioma, porque é uma área de transição. Mas quando você está dentro da Amazônia, ou quando você está dentro do domínio da Caatinga, você percebe. É uma vegetação de origem da Caatinga, é uma vegetação de origem da Amazônia, é uma vegetação do Cerrado, então você percebe realmente que ali existe uma vegetação que predomina. Nessas áreas de transição, não. Nós temos uma diversidade de vegetações, tá? E assim, quem foi que criou essa classificação? Né? Estudar o domínio morfoclimático é só entender os biomas? Não. Não é só entender os biomas e vocês já sabem muito bem sobre isso daí. O rapaz que criou essa classificação foi chamado de Aziz Al-Sabi. Inclusive, eu já falei com vocês a respeito dessa pessoa. Até mesmo quando a gente trabalhou aquela parte do relevo, né? Jurandir Rossi, Haroldo Azevedo e tal. Enfim, então Azalb Saab, ele também foi um dos responsáveis por fazer esses estudos chamados de estudos de domínios morfoclimáticos. Mas por que isso? Por que ele criou isso daí? Porque ele falava assim, estudar só o bioma é muito simples. Tá? Entender só o bioma é muito simples porque é um estudo mais botânico. Tá? Você vai lá, entende qual o tipo de vegetal, como é que funcionam as folhas, como é que funciona o processo genético daqueles vegetais, a fotossíntese, os frutos. Então, você estuda só a vegetação. Aí a Azalb Saab, como um grande geógrafo, chegou e falou assim, não, a geografia ela vai fazer diferente. A geografia, quando ela for estudar um bioma, ela vai se preocupar não só em estudar o vegetal, ela vai estudar tudo que pertence àquele determinado domínio. A Iazes Albsabe falou assim, quando você estuda um domínio morfoclimático, lá no livro de vocês vai ter isso daí. Você pode até marcar, porque no simulado eu posso criar uma pergunta sobre isso. Lá embaixo ele fala assim, esse conceito estabeleceu a integração entre diferentes elementos naturais. Então, quando eu estudo um domínio morfoclimático, eu não estou estudando só a vegetação. Olha o tanto de coisa que eu estou estudando dentro de um domínio. Eu vou entender o relevo, eu vou entender o solo, o clima, a hidrologia e a formação vegetal. Principalmente a ação do homem dentro disso tudo. Então, quando eu estudo domínios morfoclimáticos, eu estudo 5 coisas dentro de uma área. Eu estudo o relevo, o solo, eu estudo as questões climáticas, eu estudo as questões hidrológicas e também a ação do homem sobre tudo isso. Então, quando eu falar para você assim, vamos estudar o bioma, nós vamos estudar só o bioma. As características do bioma, as características animais, vegetais, enfim. Quando ele fala assim, vamos estudar os domínios morfoclimáticos,
além de nós estudarmos aquela vegetação, aquele bioma que pertence àquele domínio, nós vamos estudar também o relevo, o solo, a hidrologia, que são os rios, essas coisas, e a ação do homem sobre tudo isso. Então, a Zalsab, ele criou um estudo bem mais completo, tá? E quando a gente estuda domínios morfoclimáticos, a gente acaba confundindo um pouco com estudos de bioma. É a mesma coisa, professor? É, só que é um estudo mais completo, tá? Então, quando eu estudo biomas do Brasil, biomas pelo mundo, eu estudo só bioma. Quando eu estudo domínios morfoclimáticos, eu estudo o bioma e tudo aquilo que faz parte de questões físicas dentro daquele bioma. Os rios, o solo, o relevo, as questões climáticas, o bioma principal e as ações humanas, tá bom? Entendam isso. Domínios morfoclimáticos é um estudo mais completo dos biomas, vamos colocar assim, né? Que a gente entende mais como os biomas do Brasil. O bioma amazônico, o cerrado, a caatinga, as pradarias, né, as matas de araucárias, enfim. Mas os domínios, eles é um estudo mais completo de cada bioma que existe no Brasil, vamos colocar assim. É tanto que se você for olhar, você não vai ver o nome Mata Atlântica aqui. E quando nós estudamos biomas, a gente estuda a Mata Atlântica. Aqui não, aqui são os domínios. Nós temos, dentro dessa visão, que seria a Mata Atlântica, nós temos aí as áreas, o domínio chamado áreas de morro, né, e áreas de transição. Mata Atlântica, pessoal, ela é como se, nos estudos de domínios morfoclimáticos, ela é como se fosse uma área de transição, tá? Entre áreas de mares de morro, caatinga e cerrado, tá? E também as pradarias. Então, é uma área de transição, tá bom? Para facilitar o nosso entendimento, eu vou ler essa parte aqui inicial, vou capturar minha tela e vou mostrar um resumo que vai ajudar a gente a entender melhor sobre tudo que está escrito. E é claro, depois, com calma, vocês vão abrir o livro, tá? Para poder fazer a leitura individualmente de cada domínio. É importante vocês fazerem a leitura de cada domínio. Eu vou fazer uma explicação geral e depois é interessante vocês lerem sobre cada domínio para poder fixar o conteúdo. Então, inicialmente, fala aqui, ó. Olha só, no livro de vocês, abaixo do mapa. Devido à localização geográfica e à grande extensão territorial, o Brasil possui variados climas e formações vegetais. Nós sabemos que o Brasil tem 3 tipos de clima, né? Equatorial, tropical, que é o principal, e o subtropical, que fica no sul do Brasil. Lembrando que o clima tropical ele se apresenta de 3 formas no Brasil. O tropical típico, que é o principal, o tropical úmido, que fica no litoral, e o tropical de altitude, que é aquele que fica na região de São Paulo. Tá? Então o Brasil tem essa diversidade climática. E também a questão de vegetação. O Brasil apresenta aí praticamente 5 grandes biomas, né? Amazônia, Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, né? As pradarias e as matas de araucária. Então nós temos aí 6 biomas importantes no Brasil, né? Contei 5, mas na verdade são 6. São 6 grandes biomas que tem no Brasil. Fora alguns a área de transição, essas coisas. Enfim, assim, para entender melhor os domínios naturais do Brasil, quais são os domínios naturais do Brasil? Os biomas, né? E os domínios morfoclimáticos, o geógrafo, professor e pesquisador Azal Saab desenvolveu um conceito chamado de domínios morfoclimáticos, pois ele objetivava fazer um levantamento da diversidade paisagística do território brasileiro. Tipo, fazer um estudo bem mais aprofundado desses domínios naturais que nós conhecíamos apenas como por biomas, né? Então, esse conceito estabeleceu a integração entre diferentes elementos naturais, como o relevo, clima, solo, hidrologia e formação vegetal. Assim, foi possível identificar 6 diferentes domínios morfoclimáticos e as chamadas faixas de transição, como vocês viram aqui no mapa. Atualmente, ó, o desmatamento é uma grande preocupação em relação aos domínios morfoclimáticos brasileiros, pois o avanço de atividades econômicas rumo ao que restou de mata nativa no país representa uma grande ameaça. Por essa razão, é necessário que se busque o crescimento econômico de forma sustentável, ou seja, não permitindo que as atividades agrícolas, principalmente o cultivo de soja, o aumento do número de pastagem, a implantação de projetos de mineração
e a realização de atividades madeireiras represente o fim desse domínio. Então, nós temos duas situações. A ASALBSAB criou essa nova técnica de estudo, esse novo entendimento sobre as áreas naturais do Brasil. E hoje, um dos maiores problemas ambientais que nós temos dentro dessa realidade de domínios morfoclimáticos, de biomas e tudo, é o avanço do desmatamento. E quem promove esse desmatamento? A expansão da soja, a expansão do gado, a expansão das atividades industriais, a expansão das cidades, o crescimento populacional, a necessidade de produzirmos para atender aí seus 7,4 bilhões de pessoas no mundo, vamos colocar assim. No Brasil, 208 milhões de pessoas, né? Então, nós temos aí essa necessidade de atender essa demanda. Então, para isso, precisamos desenvolver. Só que desenvolver sustentavelmente, algo que não está acontecendo 100% no Brasil. Né? Esse desenvolvimento está sendo de forma desordenada. Então, dentro dessa ideia, Aziz Al-Bissab, ele criou justamente essa ideia de estudos de domínios morfoclimáticos para termos uma visão mais geral sobre os domínios naturais do Brasil, sobre como é que está o solo, como é que está o relevo, como é que está o clima, como é que está a vegetação, como é que está as relações humanas dentro desse processo. Né? Então é exatamente isso que a gente se preocupa, que a gente procura criar esse entendimento. Né? E Aziz Al-Bissab, ele criou exatamente, né, esses estudos. O maior domínio morfoclimático que nós temos é o domínio amazônico. Tá? Ele praticamente é o maior domínio que existe, né, dentro do território brasileiro. Então, eu vou compartilhar minha tela, tá, para que vocês possam visualizar um resumo mental que dá para tirar os principais conceitos sobre esses domínios morfoclimáticos para a gente poder ganhar tempo. Depois, com calma, vocês vão fazer a leitura do livro para vocês não perderem questões. Pessoal, vou fazer uma observação aqui, tá? Em relação à prova de vocês, por exemplo, só para ter uma ideia. Em relação à prova do sétimo ano, eu tive algumas pessoas que tiraram 10, né? Eu tive pessoas que tiraram 8, eu tive pessoas que tiraram 6. Mas teve muitos aqui, pessoal, que tiraram 0, que tiraram 2, né? Que tiraram nessa média. E essas pessoas erraram simplesmente porque quiseram. Porque você está fazendo a prova, você tem um livro, né? Você pode fazer uma pesquisa. Então você errou porque quis. Então você tem que ter atenção. O que está acontecendo? Tem alguns de vocês que abrem a prova e que só sai marcando e depois envia. Mais da metade das questões, você erra. Então vai ter neguinho que vai fazer um simulado, vai tirar uma nota baixa por conta disso, então vai ter neguinho que vai ficar de recuperação. Então, o simulado, é importante que vocês prestem bem atenção, leiam as questões, tá? E façam com calma, para que vocês possam tirar uma boa nota. E assim não ter necessidade de ir para a recuperação, tá? Então, preste bem atenção, que eu vou pedir agora. Após essas aulas, entrem com calma, olhem a aula passada, façam a leitura daquela parte dos climas, assistam a aula novamente, hoje. Depois disso, faça a leitura do livro, assista a aula novamente. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer um bom simulado, tá? Tem uma dica aí. Vamos lá. Então aqui eu vou mostrar, capturei minha tela, eu vou trazer um resumo para a gente poder tratar de cada domínio que existe no Brasil, tá bom? Deixa eu só colocar aqui, ó. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, tela cheia. Rapidinho, rapidinho, isso aqui ficou pequeno. Pronto. Ok, ó. Tá dando para visualizar? Me confirme aí. Tá dando para visualizar? Sim, professor. Beleza, vamos lá. Aqui, ó, geografia, fronteiras naturais, chamadas de domínios morfoclimáticos, tá? Resumidamente, ó, os domínios morfoclimáticos representam a combinação de um conjunto de elementos naturais, como eu acabei de falar para vocês e o livro também colocou. Relevo, clima, vegetação, questões hidrológicas, né, que todos eles se interagem, né, formando aí uma unidade paisagística. Nós chamamos isso de bioma, o bioma brasileiro. Aqui só faltou
a questão das questões hidrológicas, né? Porque as questões hidrológicas estão ligadas justamente com o clima. Mas nós estudamos esses 4 conceitos físicos: relevo, clima, vegetação, hidrologia, solo e as questões humanas, né? Relacionando tudo isso para entender uma unidade paisagística, que é para entender um bioma. Então, no Brasil, o geógrafo Asis Al-Sabi foi o responsável por fazer essa classificação. Para ele, o país possui 6 grandes domínios morfoclimáticos, como vocês viram lá no mapa, fora a área de transição, né? Então, vamos conhecer aqui, resumidamente, cada domínio, tá? E deixem aberto lá na página 32 do livro de vocês, que eu vou mostrar uma imagem que tem lá. Beleza. Domínio equatorial amazônico, que é o domínio da Amazônia. Resumidamente, ó, situado na região norte do Brasil, é formado em sua maior parte por terras baixas, né? Quando se fala em relevo, ó, predominando o processo de sedimentação. Aqui é o solo, então significa que é uma região sedimentar, com um clima e florestas equatoriais. Significa que o clima é equatorial e que o tipo de vegetação é caracterizado como vegetações equatoriais, que no caso é a floresta amazônica. Então percebam que ele me deu as principais características das regiões domínios equatoriais amazônicos. Me deu relevo, o solo, o tipo de clima, o tipo de vegetação. E nas questões hidrológicas, nós temos praticamente a maior bacia hidrográfica do mundo, tá bom? A maior bacia hidrográfica do mundo, a maior concentração de água no mundo, vamos colocar assim, né? Está naquela região amazônica. E também a maior floresta equatorial do mundo. Não é a maior floresta do mundo, porque a maior floresta do mundo são as florestas de coníferas, chamadas de florestas sazonais, que ficam nas regiões norte do globo, tá? Então, aqui nós temos a maior floresta equatorial do mundo, tá bom? Então, essas são as principais características do domínio morfoclimático. Não é um assunto difícil de se estudar. O livro de vocês é porque ele dá um aprofundamento um pouco maior. Vamos lá no livro de vocês, na página 32. Aí, lá embaixo, ele coloca uma imagem que é muito interessante, que é justamente o relevo, né, dessa região amazônica, que é muito discutido quando se estuda o domínio morfoclimático desse lugar, tá? Aí ele coloca assim, ó, entendam, primeira coisa, a divisão do relevo da região amazônica. Primeiro, nós temos mata de igapó, mata de várzea, tá? E mata de terra firme. Isso aqui até uma vez eu mostrei para vocês quando eu fiz um desenho aqui no próprio quadro branco, tá? O que significa essa mata de igapó, mata de várzea e terra firme? São exatamente as 3 áreas da Amazônia. As 3 áreas de terra da Amazônia. A mata de igapó é justamente aquelas áreas sempre alagadas. Por exemplo, a Vitória Regis, né? Aquela grande planta lá, aquela grande folha que fica sobre as águas, que é a principal identidade da região amazônica. A mata de igapó, onde se concentra aquelas vegetações. Mata de várzea é aquela área que um período do ano ela alaga e o outro período ela fica sem água, tá? Que é chamado de área de várzea. E a outra é a mata de terra firme, que é onde fica praticamente as maiores concentrações vegetais, as maiores árvores, onde fica realmente a floresta. Tá? Então, é interessante quando a gente estuda esse domínio morfoclimático da Amazônia, que a gente entenda esses 3 tipos de área. São tipos de mata, de igapó, várzea e terra firme. É muito cobrado sobre o entendimento do domínio equatorial amazônico, tá bom? É interessantíssimo que a gente faça essa observação. Solos totalmente sedimentares, tá? A região amazônica. Relevo, predominantemente, vamos colocar assim, áreas de planície, mas que também apresenta depressões, que apresenta pequenos planaltos, tá? Mas que é uma área muito importante na questão da biodiversidade, tá? No livro de vocês, no segundo parágrafo, fala até assim, ó, esse domínio se destaca pela sua grande biodiversidade, pois apresenta várias espécies animais e vegetais, e é o menos devastado do Brasil. Além disso, ele sofre grande influência dos rios devido à presença da maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia amazônica. Assim, a região passa por 2 tipos de estações: a estação das cheias dos rios, né,
e a estação da seca, que não interrompe o processo pluviométrico diário, mas altera. Significa que é uma região que não para de chover, chove o ano todinho, mas tem período que as chuvas são menores, então os rios acabam secando, tem lugares que nem fica mais navegável. Apesar que aquela região, o transporte praticamente todo é transporte hidroviário. Mas em período de seca, tem regiões que ficam praticamente isoladas, por conta de não ter um rio navegável para poder chegar nos centros comerciais. Então as pessoas acabam ficando isoladas. Tá? Então esse é um domínio amazônico. O domínio do Cerrado, que é considerado aí praticamente o segundo maior, né? Ele fala assim, localizado na porção central do território brasileiro, principalmente na região centro-oeste. A região centro-oeste, ela predominantemente tem um bioma da Caatinga, ou do Cerrado, tá? Há um predomínio de chapadões, então em relação ao relevo, o relevo da região é a região de chapadas, até porque significa que é uma região de planalto. Então, se é uma região de planalto, consequentemente, nós vamos ter vários chapadões, tá? Com vegetação predominante do cerrado. E também outra observação, o solo dessa região é um solo sedimentar, tá? O solo formado pela erosão dos planaltos. Isso aqui também é normal. Em questões hídricas, né, ela também não é uma região ruim, vamos dizer assim, de questões de rios, mas é uma região diferentemente do domínio amazônico, ela não apresenta assim, uma diversidade muito grande de recursos hídricos. E o clima principal é o clima tropical, tá? Tropical típico, que a gente conhece aí como principal. O domínio de mar e de morro, né? Domínios de mar e de morro, praticamente é um domínio aí que fica nessa região do litoral brasileiro. Quais são suas principais características? Situa-se na zona costeira atlântica brasileira, onde predomina o relevo de mar e de morro, relevo litorâneo, tá? Praticamente, na sua totalidade, nós temos uma área de planície, mas também uma área que concentra chapadões florestados. O que é esses chapadões florestados aqui, pessoal? Vocês se lembram das falésias que eu expliquei para vocês? Pois é, o litoral brasileiro ele tem uma concentração muito grande de falésias, que são aquelas formações de tabuleiros, que nós chamamos também, que fica praticamente no litoral brasileiro. Falésias são formadas pela movimentação da maritimidade e acaba formando aqueles pequenos paredões que fica no litoral, tá? E outra vegetação que predomina nessa região é a Mata Atlântica, apesar dela estar quase extinta. Por isso que quando foi colocado o nome domínios dos mares e morros, pessoal, e escolheram esse nome justamente por conta dos chapadões florestados, que são as falésias, tá? E não escolheram o domínio da Mata Atlântica pelo fato dela estar, boa parte dela, extinta. Então não tinha por que colocar esse nome como os demais foram colocados, né, em relação ao nome do principal bioma. Por isso que é um domínio que não tem o nome do seu principal bioma, por ele estar mais de 70% extinto. Né? E aí ganhou o nome de mares de morro, referente a um tipo de relevo que se encontra naquela área, que é a predominância de falésias. Tá bom? Aí nós temos o domínio das caatingas. Né? Localiza-se no Nordeste brasileiro, no conhecido polígono da seca, a região praticamente mais árida do Brasil. Solo predominantemente também sedimentar, mas um solo resistente, solo muito árido, castigado pela seca, pela falta de chuva, né? E caracterizado por depressões interplanáuticas semiáridas. O que é isso? Vocês viram que nessa região da Caatinga, nós temos o quê? A depressão sertaneja, que é considerada a maior depressão do Brasil, né? A depressão que fica entre planaltos, o planalto da Barborena e o planalto do Parnaíba, que é esse onde nós estamos localizados. Entre o Parnaíba e a Barborena, nós temos também a Serra Grande, mas que tudo isso daqui é a região da depressão sertaneja, tá? O solo principal é um solo sedimentar, clima, nós temos praticamente um clima semiárido, que é um clima de característica tropical, mas é chamado de tropical semiárido, praticamente uma área muito seca. Vocês viram lá que não chega a 400 milímetros de chuva por ano, e que esses 400 milímetros de chuva por ano ainda é mal distribuído. Boa parte dessa chuva fica só no litoral. O resto da região nordeste
principalmente na região central, fica sem chuva, com uma seca absurda, né? Enfim, então aqui, ó, vocês, nesse resumo, vocês viram o domínio equatorial amazônico, né? O Cerrado, as mares de morro e a Caatinga, né? Aí, ó, nós temos também o domínio das araucárias, que fica no sul do Brasil, né? Encontra-se no sul do país, com predomínio de planaltos e formação de araucárias. O principal clima dessa região, clima tropical, o solo, mistura de solos calcários com solos cristalinos, por conta de formações vulcânicas no passado, né? É uma região de planalto, o sul do Brasil praticamente é todo em região planáltica, tá? E a principal vegetação é as araucárias, que é praticamente o bioma daquela região, tá? E o clima subtropical, tá certo? E também, por último, a região das pradarias, que é o domínio das pradarias, também conhecido como domínio dos coxilhas, né? Como assim, professor? Domínio dos coxilhas. Relevo com suaves ondulações. Vocês vão lembrar, deixa eu voltar bem aqui na tela e colocar bem aqui o quadro branco rapidinho. Pronto. Só para vocês lembrarem. Por que é domínio de coxilhas, né? Como eles falam lá. Deixa eu colocar aqui para vocês. Porque a região do país, como ele fala bem aqui, ó, domínio de coxilhas, né? Relevos e com suaves ondulações. Por que isso? Porque também é o nome pradarias, né? Por que esse nome? Porque o relevo dessa região, ele é justamente dessa forma. Ele apresenta dessa forma. Pradarias, tá? Então essas formações, eles deram o nome de coxilhas. Coxilhas são essas ondulações aqui que vocês estão vendo. Toda a região sul apresenta um relevo dessa forma, tá? Praticamente ondulado, chamado de coxilhas ou pradarias, que é onde se concentra, né, praticamente no extremo sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, com predomínio da formação dos pampas e das pradarias, tá? Os pampas gaúchos e as pradarias, que são os tipos de bioma e o tipo de solo que se encontra naquela região. Vegetação rasteira, tudo em gramínea, vamos colocar assim, né? Apresenta algum pouco de vestígio de Mata Atlântica, mas o predomínio é vegetação rasteira. Por exemplo, quando você vai para São Luís, que você vai chegando perto da ponte, né, para poder ir para São Luís, para ir para a ilha, você percebe que ali é uma região de campo. E ali também é uma região que a gente pode chamar de região de pradarias. São regiões de pampas, regiões de campos, regiões de vegetação baixa, tá? O clima predominante aqui é o clima subtropical, e aqui a gente já encontra praticamente as 4 estações do ano bem definidas, que inclusive uma das precipitações no mês de julho, né, é em forma de neve, que é uma atratividade na região de Gramados, como em termos turísticos muitas pessoas conhecem, tá? E aí, ó, para finalizar, a gente fala aqui, ó, que entre os 6 domínios morfoclimáticos existem as faixas de transição, né? Entre todos os domínios morfoclimáticos, nós temos as faixas de transição. Nessas faixas são encontradas características de 2 ou mais domínios morfoclimáticos, como eu falei para vocês, a gente não tem como saber. Quando a gente no Maranhão, a gente tem uma variedade de biomas, porque é uma área de transição. Então, alguns conhecidos são ó, Pantanal, o Agreste e os Cocais. O Pantanal Mato-Grossense, ele é um dos conhecidos. Os Cocais, por exemplo, na região do Maranhão, é um dos mais conhecidos do Brasil. Então, a região dos Cocais, a região do Pantanal, que fica praticamente nessa área, tá? A região do Agreste. Como é a região do Agreste, pessoal? A região do Agreste fica praticamente nessa região, né? Entre as pradarias, entre a região da Caatinga, enfim. Então, nós temos também essas faixas de transição, que é uma faixa de transição entre o bioma, tá? Na verdade, todos os elementos naturais do planeta têm faixa de transição. Por exemplo, de um oceano para o outro. Como é que eu sei que eu ainda estou no Oceano Atlântico e que eu já estou no Oceano Índico? Existe uma faixa de transição de 200 quilômetros. Então, durante 200 quilômetros, você percebe a diferença. Todo o oceano ele tem uma cor, tá? O mais claro é o Pacífico,
ele é mais claro. O Atlântico é mais escuro. E o Índico, ele é um pouquinho assim diferente dos dois, né? Vamos dizer assim, ele tem uma coisinha que não é nem escuro nem claro demais. Ele acaba sendo uma área, vamos dizer assim, pequena de transição entre o Atlântico e o Pacífico, né? Mas entre cada um deles, nós temos uma faixa de 200 quilômetros de diferença. Aí você só tem como saber no mapa, utilizando ele. Já na questão dos domínios, a gente consegue perceber visualmente por conta da diversidade de vegetação que se encontra nessas áreas de transição. E também olhando o mapa e o local que você se encontra, tá? Então, esses praticamente são os principais domínios morfoclimáticos que a gente também encontra, resumidamente, né, bem legal no livro de vocês. O livro de vocês, ele vem só trazer, né, as principais características, né, de cada um deles, tá bom? Aí lá no final, na página 38, queria que vocês fossem lá na página 38, tá? Aí lá tem dizendo assim, ó, Zona dos Cocais. Eu queria que vocês dessem uma olhada nessa parte. Zona dos Cocais, ó, está localizado entre o domínio da Caatinga e o da Amazônia. E nessa faixa destaca-se o extrativismo da Carnaúba e do Babaçu. A zona costeira é uma importante região ambiental, onde se encontra a vegetação de mangue, né, um bioma riquíssimo, né, em decomposição de matérias, no caso, matérias orgânicas que vêm dos rios. Por isso que é uma região muito rica em questão de frutos do mar, caranguejo, siri, camarão, né, por conta da grande acumulação de minerais que são transportados pelos rios e depositados nesses lugares. Então, a mistura da água salgada com a água doce, a água salubre, proporciona um ambiente adequado para os frutos do mar. Tá? Aí, ó, a outra faixa é a do Agreste, que é responsável pela produção de alimentos para o Nordeste. Nessa região são produzidos leite, aves, sisal, né, e outras matérias-primas para a indústria. No litoral cearense encontra-se as dunas, uma região de montantes de areias depositados pela ação dos ventos e dos constantes remodelação. Só para vocês lembrarem, quando a gente estuda sobre a região Nordeste, o Nordeste é dividido em 4 áreas, né? Você tem áreas que nós chamamos de meio norte, aí nós temos o sertão, o agreste, né? E nós temos a área chamada de áreas de terra firme, né? Aquela área que fica no litoral, tá bom? Aí nós temos então o litoral, o agreste, sertão e meio norte. O agreste é exatamente aquela região entre o litoral nordestino, tá? E a região do sertão, que é justamente essa faixa de transição que ele coloca aqui. E é uma faixa de transição entre a Caatinga e a região de Mares de Morro. E o outro é o Pantanal, que fica lá embaixo. É um complexo ambiental de suma importância, pois apresenta uma grande diversidade de fauna e flora. Ele está localizado na planície pantaneira e sua rede fluvial é composta pelos rios de Cuiabá, Tacari e Paraguai. Essa rede de rios é fundamental para a existência do seu ecossistema, pois as terras planas e rebaixadas ficam alagadas no período de cheias. Lembrando que o Pantanal Mato Grossense está localizado numa área de planície, só para a gente poder lembrar, que é a maior planície fluvial do mundo. Tá? Só para a gente ter uma ideia, o Brasil ele tem a maior rede hidrográfica do mundo, que é a rede hidrográfica da Amazônia, e nós temos a maior planície alagável do mundo, que é a planície do Pantanal. Ela praticamente alaga 90% dela. 90% do Pantanal fica alagado durante uma parte toda do ano, quase toda do ano, tá? Quando seca, né, tipo assim, pequenininho. Deixa eu ver bem aqui se mostrar uma foto para vocês aqui rapidinho. É bem interessante, porque deixa eu compartilhar bem aqui a tela. Vocês vão ver aqui uma situação. Ok. Compartilhei aqui. Isso aqui são as fotos do Pantanal. Ó.
Só para vocês terem uma ideia. Isso aqui, ó, é como o Pantanal cheio. Se vocês observarem, porque essa superfície não dá para ver muito bem, mas quando o Pantanal Mato Grossense ele está cheio, você praticamente só vê água. Aqui, ó, só água. Você está vendo só água. Existe um rio, mas tudo está alagado. Isso por uma parte grande do ano fica todo alagado. Quando ele seca, ele aparece dessa forma, se apresenta dessa forma. Fica várias lagoas, tá? Como vocês estão vendo. É bonito, mas não é recomendável estar banhando nesse lugar, porque o Pantanal é onde se encontra uma das maiores biodiversidades do Brasil. Então, esses animais perigosos, como crocodilo, essas coisas, tem demais nessa região, tá? E é uma região que não é de fácil acesso, por ser uma região, por mais que esteja na seca, mas é uma região de difícil acesso. E esses lagos que se apresentam aqui, eles são interessantes porque eles são áreas de reprodução. Então, muitos peixes ficam reproduzindo nesse período. Quando vem a cheia, né, esses peixes eles começam a irem para os rios, tá? Devido ao período de cheia. Então, acaba tendo esse controle natural. A região da Amazônia, do Pantanal, ele passa por três problemas. Um é o desmatamento, o outro são as queimadas e o pior, que é a biopirataria, que é a caça predatória. Muitas pessoas procuram o Pantanal tipo caçar espécies raras que tem naquela região, né? A onça pintada, o próprio, deixa eu lembrar aqui de um outro aqui, que ele é bem o tuiuiu, por exemplo. O tuiuiu também é uma espécie muito rara. Então, que são espécies que são encontradas no Pantanal, chamado de espécies endêmicas. Só se encontra naquela região do Pantanal. Então, eles acabam sendo muito... Arara azul, por exemplo. Muitos pensam que a arara azul ela é da Amazônia, ela é da Mata Atlântica, mas na verdade a arara azul ela tem origem na Mata Atlântica, tá? E ela conseguiu ir tanto para a Mata Atlântica, quer dizer, ela é de origem do Pantanal, mas ela encontrado também espécies tanto na Amazônia como na Mata Atlântica, porque ela conseguiu fazer migrações, mas ela é de origem da região do Pantanal, Mato Grossense, né? A onça pintada, como eu falei para vocês também. Então, são espécies que são diariamente caçadas, né, para ser comercializadas, né, em termos de biopirataria. O mico-leão dourado, por exemplo, né, que também é muito caçado nessa região, tá? Enfim, então o Pantanal ele tem essa diversidade, uma área de transição entre os principais domínios morfoclimáticos do Brasil e que é muito, muito importante. Então, as áreas de transição, nós temos três, vocês têm que lembrar delas. Temos três áreas de transição importantes. São 6 domínios morfoclimáticos, mais uma área de transição. E essa área de transição ela se divide em três. Nós temos a área de transição do Agreste, nós temos a área de transição dos Cocais e a área de transição do Pantanal. Tá? Então, esses são os domínios que o Casalvo Sábio estudou, e que ele definiu e que hoje a gente consegue ter um entendimento melhor sobre essas regiões do Brasil. Tá? Então, assim, não é um assunto difícil, é um assunto fácil, mas vocês precisam fazer a leitura do livro de vocês, né, para ter um melhor entendimento sobre esses domínios, tá? E aí, para a gente conseguir fechar o nosso conteúdo, e também o livro, é claro, vocês vão lá para a página 44, tá? Abram na página 44 para a gente poder ter um entendimento sobre a questão do Brasil e a proteção da biodiversidade brasileira. Esse assunto ele fica depois dos domínios morfoclimáticos, porque depois que o Asalb Saab ele fez aquela definição dos domínios, os sistemas do Brasil, né, teve um melhor entendimento sobre os domínios que existem no Brasil, sobre as paisagens naturais, sobre esses ambientes naturais. Então aí vem a necessidade de, de se criar leis que fossem viáveis, vamos dizer assim, para se ter uma preservação e para se ter uma conservação dessas áreas que nós acabamos de ter um entendimento sobre elas. Então, o Brasil, por meio do Código Florestal Brasileiro, que é uma das principais leis brasileiras, né, que é responsável por dizer o que é área de preservação, o que é área de conservação, né,
dentro do Brasil. Então, o Código Florestal, ele nos dá esse entendimento. E a partir dele, a gente consegue ter uma ideia do que é área de APP, do que é área de APA, né? APP, a área de proteção permanente, APA, a área de proteção ambiental. Então, só foi possível ter esses entendimentos depois que foi criado o Código Florestal, que é o principal código que traz, né, essa organização das unidades de conservação, unidades de proteção integral, né, que é chamado de Sistemas Nacionais de Unidades de Conservação. Tá? Então, dentro dessa ideia de Brasil e proteção da biodiversidade, nós temos um entendimento sobre o que é o Código Florestal, o que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, né? E também lá no finalzinho o livro fala sobre a questão da biopirataria no Brasil e a Convenção das Diversidades Biológicas e Biopirataria, tá? Então, rapidinho aqui para a gente poder entender aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Na página 44 fala assim: Brasil e a proteção da biodiversidade brasileira. Ele coloca: estudando os domínios morfoclimáticos brasileiros e outros aspectos espaciais do Brasil, vimos que existem inúmeros problemas ambientais que precisam ser minimizados. Esses problemas são globais e os debates em relação a eles estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano. Em relação aos problemas ambientais, nos domínios, é só vocês lembrarem, como eu acabei de falar. Os maiores problemas que nós temos são desmatamento, queimada e os avanços da indústria e das cidades, né? E também, é claro, a biopirataria. 3 biopirataria. Uma, espécies ameaçadas de extinção que acabam sendo capturadas e vendendo no mercado ilegal. Segundo, a questão de biopirataria, acho que vocês sabem desses peixinhos de aquário. O Brasil, a nível mundial, é o país que tem a maior concentração de peixes, esses peixes bonitinhos, para aquário. É o Brasil. Esses peixes eles são encontrados tanto no Pantanal como na Amazônia. Boa parte desses peixes que a gente compra, esse peixe beta e esses outros aí, eles são peixes de origens amazônico ou pantaneiro. E a gente acaba comprando. Muitos desses peixes são capturados, são levados para outros países para ser estudado, porque tem essas espécies que conseguem, através deles, produzir remédio. Então, tem remédios que, às vezes, são produzidos à base de vegetal e animal, principalmente peixe, essas coisas, que são produzidos lá fora, as pessoas acabam patenteando lá fora, tipo um remédio que era de uma espécie brasileira, que foi capturado e vendido, aí lá fora eles conseguem identificar uma substância muito bacana para poder fazer um remédio, e aquele país acaba patenteando e vendendo um remédio para o Brasil, algo que era nosso, né? Mas devido à falta de controle, de fiscalização, a gente acaba perdendo tudo isso. Então, por isso que se fala em biopirataria, tá? Então, devido a esse entendimento sobre esses problemas ambientais, essas questões, né, houve a necessidade de se criar, né, essa ideia de áreas, né, o código, leis e tudo. Ele fala aqui, ó, nesse sentido, é importante entender que a origem de crises ambientais está relacionada ao modo de vida que parte considerável da humanidade vivencia ou almeja vivenciar. Nesse modelo, inesgotável que proporcionam conforto à humanidade, tipo, utilizar o máximo possível dos recursos, independente se vai ficar para outras pessoas, né? A questão da ganância, de querer tudo para si. Então, diante desse cenário, a crise ambiental suscitou debates globais em busca de soluções para esses sérios conflitos, né? Essa questão do uso abusivo dos recursos naturais e minerais, de forma descontrolada. Então, a partir desses contextos, o Brasil assumiu compromissos com o meio ambiente e criou um mecanismo como o Sistema Nacional de Conservação da Natureza, tá? E também o Código Florestal, instrumentos que vamos conhecer melhor aqui para frente. Então, o Sistema Nacional de Conservação da Natureza e o Código Florestal, nós chamamos isso de instrumentos. São os principais instrumentos que nós utilizamos, né? O governo também utiliza para se fazer a fiscalização, para se fazer a proteção dessas unidades que nós conhecemos, chamadas de domínios morfoclimáticos do Brasil. Então, essas unidades que nós temos no Brasil, hoje elas são fiscalizadas e controladas pelo Sistema Nacional de Conservação da Natureza e pelo Código Florestal.
sobre o Código Florestal, né? Acompanha aí, ó. Código Florestal do Brasil. É a lei que estabelece as normas gerais sobre a exploração da vegetação nativa do Brasil. Tá? A vegetação nativa é aquela vegetação primária, aquela que não sofreu queimadas, que não sofreu desmatamento, que não teve nenhuma alteração pelo homem. Ela ainda é primária, nativa, intocada. Tá? Aí ele fala aqui, ó. Ele determina as áreas que devem ser preservadas e quais regiões são autorizadas a receber os diferentes tipos de produção rural. Então, o Código Florestal vai dizer: essa área você não pode produzir porque é uma área preservada. Essa outra área você pode, mas você só pode produzir, por exemplo, soja, arroz, feijão. Então, tem essas questões aí. E o Código Florestal ele nos diz o que pode ser desenvolvido naquelas regiões. Então, o primeiro código foi criado em 1934. Se vocês não lembram, em 34 foi o período do governo Getúlio Vargas. Tá? Esse período de Getúlio Vargas, quando ele cria também a Constituição, uma das constituições federais, foi nesse período que foi criado o primeiro Código Florestal. Desde então, ele sofreu várias modificações importantes, que o tornaram mais exigente, né? E como que foi feito em 65, né? O código mais recente foi aprovado em 2012 e objeto de intensa batalha no Congresso, pois reduziu a proteção ambiental das versões anteriores. De um tempo para cá, o que foi negativo no Código Florestal? Nós tínhamos áreas grandiosas, protegidas, e houve uma redução delas com a aprovação da última em 2012. Que redução? Redução da área, liberando mais áreas para as atividades econômicas. Tá? Isso é consequência do crescimento populacional e do crescimento econômico do país, que precisa de mais áreas para poder produzir economicamente. Então, a legislação acabou diminuindo mais essas áreas de proteção. Porque quando fala em área de proteção ambiental, são áreas que não pode ter nenhuma atividade humana. Tá? Então, aqui, ó, para atingir o seu objetivo de preservação, o código estabeleceu dois tipos de área. Olha só, o código estabeleceu dois tipos de área, chamado de reserva legal e área de preservação permanente, que é chamado de APP. Tá? A reserva legal é a parcela de cada propriedade ou posse rural que devem ser preservados por abrigar uma parte representativa do ambiente natural da região onde está inserida. Né? Por essa razão, ela é importante para se manter a biodiversidade local. O que é uma reserva local? Vou colocar um quadro aqui para vocês rapidinho. É tipo assim, eu sou um fazendeiro ou então eu tenho um sítio, né? Aí eu tenho, deixa eu colocar aqui, ó. Eu tenho uma área grande. Tá? Isso aqui é representado pela minha terra. Tá? Segundo o Código Florestal, eu tenho que destinar uma parte dessa reserva, dessa minha área de terra, se a gente não enganar, é 30%, é 30% a 20%, depende do tamanho da terra. Eu tenho que pegar e criar uma área chamada de reserva legal. É uma área que eu praticamente vou deixar ela intocada. Nessa área não vai ter nenhuma atividade. Eu sou responsável por fiscalizar ela, por proteger ela. E aqui dentro não pode ter nenhuma atividade, nada. Eu tenho que deixar a natureza seguir seu curso aqui, tá? Isso é chamado de reserva legal. E eu ganho por isso. Se eu fizer uma reserva legal dentro do meu terreno, eu ganho por isso. Eu ganho isenção de impostos. Os meus impostos vão ser mais baratos. Eu vou pagar menos imposto, tá? Se eu fizer isso. Então, isso é uma reserva legal, tá? E existe também a área de preservação permanente. E o que é essas áreas de preservação permanente? Tem função de preservar locais frágeis, como beiras de rio, topos de montanha e encostas. São áreas frágeis, áreas que, se não tiver cobertura vegetal, elas podem sofrer com erosão, né? Elas podem sofrer com deslizamento, essas situações. Aí embaixo você tem uma imagem, ó. Tipos de morro, né? Montes, montanhas e serras. Ó. Isso aqui são tipos de APP, tá? São tipos de área de preservação permanente. Ó. Aí nós temos topo de morro, topo de montes, topo de montanha e serra. Lá na imagem abaixo. Nós temos as matas ciliares dos rios,
nós temos as nascentes dos rios, nós temos as restingas. Restingas são faixas, né, de dunas. São vegetações que ficam sobre dunas. Você já viram aquelas dunas que tem aquela vegetação rasteira por cima dela, que são áreas de proteção permanente. E as encostas, né, que são em regiões de declividade, são encostas, aquelas regiões bem inclinadas. Então, são áreas de proteção permanente. Então, ó, topos de morro, topos de monte, topos de montanha, topos de serra são áreas de proteção permanente, são áreas que não pode ter nenhuma atividade. Encostas também não pode ter nenhuma atividade. Mata ciliar e nascentes de rios também não pode ter nenhuma atividade humana, nada. E as restingas são aquelas áreas de duna que tem várias vegetações. Também são áreas de proteção permanente. Não pode ter nenhuma atividade, nada dentro dessas áreas, tá? E olha só, bem que do lado tem assim, ó, tamanho das reservas legais, tá? Vamos lá, ó. Na Amazônia, 80% da propriedade. Então, na Amazônia, 80% da propriedade tem que ser área de reserva legal. Então, aqui no quadro, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho a Amazônia, tá? Aqui eu tenho, vou botar menor aqui, o Cerrado. E aqui eu tenho outros biomas, tá? Então, aqui, ó. Aqui eu tenho a Amazônia. Aqui eu tenho o Cerrado. E aqui eu tenho outros, tá? Então, na região da Amazônia, 80% dessa área tem que ser preservada. É como se fosse aqui, ó. 80% é uma área preservada, tá? O proprietário só pode utilizar essa área para poder produzir. As outras áreas, no caso de Cerrado, se preserva 35%. Essa outra área, o rapaz pode utilizá-la sem nenhum problema, tá bom? Veja bem, no estado da Amazônia é legal, 35%. Nas outras regiões, o cara pode só cortar 20% e preservar. Mas por que assim, professor, na questão do Cerrado? Por exemplo, dentro do Cerrado, existem áreas que têm contato com a Amazônia, que são chamadas de área da Amazônia Legal. O lado oeste do Maranhão, na região da Baixada, que a gente chama, ele está dentro da área de Amazônia Legal. Então, naquela área ali, o cara tem que proteger 35%. Fora da Amazônia Legal, em qualquer outra área do Cerrado, a pessoa só precisa proteger 20%. Em qualquer outra área do Brasil, fora o Cerrado e fora a Amazônia, ele só precisa proteger 20%. Tá? Isso aqui é uma determinação. A pessoa tem que preservar. Tá? É obrigatório o dono de uma terra deixar uma área da sua terra assim, sem nenhuma atividade. Tá? Aí em cada região nós temos as porcentagens do tamanho da área que tem que se preservar. E quem que me fala isso? O Código Florestal Brasileiro. É ele que me diz o que é área de APP, que não pode ter nenhuma atividade humana, tá? E o que é uma área de reserva legal. E qual o tamanho das reservas legais dentro de cada propriedade. Na região amazônica, no Cerrado e em outros lugares do Brasil. São os domínios morfoclimáticos. Tá certo? Então, são essas duas visões. Então, o Código Florestal, ele nos ajuda a ter esse entendimento aí. Tá? Professor, eu não estou ouvindo, então eu vou sair e entrar de novo. Tá bom. Então, assim, a outra parte, o outro instrumento que nós temos está na página 45, que é chamado de Sistema Nacional de Conservação, Unidades de Conservação, tá? Que são as UCAS, ou UCAS, né? Unidade de Conservação. Nós temos dois modelos de unidade de conservação, tá? O livro nos apresenta dois tipos de modelo. Nós temos as unidades de conservação de proteção integral e as unidades de uso sustentável. Aí nós temos que lembrar, preservar e conservar. As unidades de proteção integral são áreas chamadas de áreas de proteção. Tá? E as unidades de conservação são áreas de conservação. Significa que nas unidades de proteção integral não pode ter nenhuma atividade humana. É proibido realizar qualquer atividade nesse lugar, com exceção de atividades de pesquisa. As pessoas podem entrar nessas áreas para pesquisar. Tá? Já as unidades de conservação, que é de uso sustentável, já está dizendo uso sustentável.
pode-se utilizar qualquer recurso naquela região, só que conservando, utilizando só o necessário, tá? Para que não tenha nenhum problema de faltar ou promover problemas ambientais maiores. Então, veja bem, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é chamado de SINUCO, tá? SINUCO, é o conjunto de unidades de conservação, AZUCA, ou UC, federais, estaduais e municipais. Tanto federais, estaduais e municipais, esse sistema serve para todas as unidades, de Brasil ou local, tá bom? Os seus objetivos se diferenciam quanto à formação de proteção e aos usos permitidos. Olha só, ele acabou de falar. Ó. A diferença entre elas é a forma de proteção e o uso permitido. Porque assim, professor, como eu acabei de falar para vocês, existe a proteção integral e a proteção sustentável. A proteção integral não se pode utilizar nada dela, e a sustentável é aquela que a gente pode utilizar de forma consciente. Né? E vem aqui, ó. O SINUCO foi concebido de forma a assegurar que amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitantes e ecossistemas estejam adequadamente representados no território nacional e nas águas jurisdicionais. Por isso, o SINUCO é gerido pelo governo federal, estadual e municipal. Tá? Então, assim, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação é uma ferramenta utilizada, né, um instrumento utilizado por todas as áreas, federais, estaduais e municipais. Todo mundo pode criar uma unidade de conservação sustentável, né, ou uma unidade de proteção. Por exemplo, Pedreiras. Tem alguma, professor? Tem. Pedreiras tem Mata Ciliar dos Rios, que é uma APP. Pedreiras tem um Bosque Seringal, que fica no bairro Seringal. O Bosque Seringal é uma unidade de uso sustentável. A gente pode entrar, pode praticar qualquer atividade lá dentro, tem um campo, mas é uma área, é uma unidade de conservação. E é uma unidade que foi criada pelo município de Pedreiras, tá? Nós não temos unidade de proteção integral. Ou tem? Tem. Nós temos a APP, que no caso, nós temos uma área de proteção permanente, que são as matas ciliares. Mas uma unidade de proteção integral, né, aqui em Pedreiras, infelizmente, nós não temos, assim, é algo criado, vamos dizer assim. Nós temos apenas uma unidade de uso sustentável, mas unidade de proteção integral nós não temos, tá? Pode ter áreas assim que ninguém mexe, que ninguém toca, mas criada assim em lei, nós não temos. Nós temos uma área de proteção permanente, que é a Mata Ciliar do Rio Mearim, que ela deve ser preservada independente de qualquer atividade. Mas nós sabemos que existe até casas construídas na margem do rio, né? Então, essa é uma realidade do Brasil que nós temos, infelizmente, tá bom? Mas assim, ó, a nível de Maranhão, nós temos áreas de proteção, não em Pedreiras, mas no Maranhão nós temos. Então, nós temos várias áreas de proteção dentro do território maranhense, tá bom? Vamos só partir aqui para frente. Lá na página 46, ó. Na página 46, ele fala assim, unidades de conservação, unidade de proteção integral e unidades de uso sustentável. É só lembrar, quando a gente fala sobre unidade de proteção, unidade de conservação, são as duas ferramentas utilizadas pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Tá? Então, nós temos várias no Brasil. Estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumentos naturais, refúgio de vida silvestre. Né? Isso aqui são chamados de grupos de unidade de proteção integral. Tá? Olha só, unidades de proteção integral. Quais são elas? Estações ecológicas, reserva biológica, parques nacionais. Quer ver um parque nacional? Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. É uma área de proteção integral. Só que existem algumas áreas dos Lençóis Maranhenses que são abertas ao público, para a gente poder ter acesso, aquelas lagoas e tudo. Mas ali é uma unidade de proteção integral. Tá certo? Por exemplo, refúgio de vida silvestre. O Maranhão tem um lugar chamado de Recanto dos Guarais. Ali é uma região também preservada. É intocável. Tá? Ninguém pode entrar lá, a não ser para fazer pesquisa, estudos de escola, estudos de universidade, essas coisas. Tá? Mas é um local que existe um tipo de espécie que se refugia nesse local. Então eles acabam ficando por lá. Já unidades de uso sustentável, ó, nós temos área de proteção ambiental. Que área é essa? Aqui, o Seringal é uma.
tá? Como eu falei para vocês. Área de relevante interesse ecológico. É uma área, por exemplo, que preserva um determinado bioma e que a gente pode estar utilizando, tá? Conhecendo aquele bioma, enfim. Florestas nacionais, né? Que se tiver dentro do território, dentro do estado, mas no Brasil tem várias, a Amazônia. Reserva extrativista. Nossa região nós temos, referente ao Coco Babaçu. Nós temos várias reservas extrativistas, que elas são conservadas por lei, tá? Então, aqui nessa página 46, você tem os tipos de unidade, aquelas que são de proteção integral e aquelas que são de uso sustentável. E aí tem os nomes delas. Queria até que vocês depois fizessem um estudo sobre isso daqui e entendessem, porque eu posso fazer uma pergunta assim no simulado. É bem interessante, é uma dica que eu vou dar para vocês. Qual dessas unidades abaixo, né, não são áreas de proteção integral? Aí lá vai ter as alternativas. Aí se uma alternativa tiver assim, Floresta Nacional, é uma área de proteção integral? Não, ela é uma área de uso sustentável. Então seria essa alternativa que eu tenho que marcar, né? Porque não faz parte do que está me perguntando ali. Ele quer saber quais dessas áreas não pertence à área de uso de proteção integral. Então, aqui no caso, a Floresta Nacional, porque ela faz parte de uso sustentável. Então, é importante vocês fazerem um estudo para saber quais são os tipos de unidade de proteção integral e quais são os tipos de unidade de uso sustentável, que são essas aqui que vocês estão vendo, tá bom? E aqui, ó, no final, nós temos também, ó, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular de patrimônio natural, página 47. Isso aqui também fazem parte das unidades de uso sustentável, tá bom? Unidades de proteção integral são apenas 5, como vocês viram. Estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio de vida marinha, tá bom? Já as reservas sustentáveis tem várias, são aquelas que a gente pode estar utilizando, mas de forma consciente. E finalizando aqui nosso livro, ó, nós temos a ideia de biopirataria no Brasil, que é um problema muito grande, né, dentro do nosso território. E o que é a biopirataria? A biopirataria é a apropriação indevida de recursos da biodiversidade, espécies, né, espécies e também espécies vegetais, essas questões aí, tá? Então, o que acontece? Os países, para ser explorado comercialmente por outra nação, sem um pagamento de patente, como acabei de falar para vocês. O cara vem para o Brasil, encontra uma espécie viva, leva, estuda ela, e a partir dela ele consegue produzir um produto. Aí ele vai e patentia, ele cria um documento dizendo que aquele produto foi produzido por um país X. Mas a matéria-prima ele encontrou no Brasil, por exemplo. Ele patenteou como se fosse um produto alemão. Só que ele encontrou aquele produto numa espécie brasileira, que nem na Alemanha existe. Aí isso é a biopirataria, porque ele veio para o Brasil, roubou uma espécie, estudou o DNA dessa espécie, e com o DNA dessa espécie ele criou um remédio e patenteou como se esse remédio fosse alemão, por exemplo. Tá? Então isso é a biopirataria. E acontece demais dentro do Brasil. Essa atividade caracteriza-se principalmente pelo envio ilegal de animais e plantas para o exterior, né, para outro país, objetivando o uso científico ou biotecnológico. Tá? Tem muitas pessoas que vêm para o Brasil, né, faz coleta de animais, faz coleta de espécies de planta e mandam para outros países. Não pode, pessoal, a gente não pode chegar num país, coletar animais ou vegetais e levar para um outro país. Isso é biopirataria, é crime internacional. Para mim poder sair com uma espécie animal ou vegetal de um país, eu tenho que ter autorização do órgão maior. No caso, no Brasil, é o IBAMA, né, que faz essa fiscalização. Então, eu tenho que ter a liberação do país para eu poder sair com essa espécie. Não é muito fácil, tá? É muito complicado. Mas existe, né, o lado do mercado negro. Tá? Existe. E no Brasil também existem órgãos que fazem isso. Por exemplo, eu sou um biólogo. Aí eu vou, faço a coletagem de várias espécies. Aí eu estudo e identifico vários DNAs. DNAs que são muito bons para produzir remédio. Aí eu faço a patente, bonitinho, bacaninha, formalizo, registro e eu vendo para um laboratório lá na França, por exemplo.
Mas para mim poder fazer isso, eu preciso fazer o estudo aqui no Brasil, ter essa amostra de DNA, que é viável para produzir um produto, e aí eu vendo a patente. Eu não estou vendendo o animal, o vegetal. Eu fiz o estudo, patenteei. Aí eu estou vendendo a patente, que é a fórmula. Aí assim eu posso fazer. Vender a fórmula para aquele laboratório para ele poder produzir um remédio. Assim pode ser feito. Mas vender a espécie não pode. Tá? Aí é biopirataria. Então, ó, a Constituição Federal determina que o poder público deve preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação do material genético. Material genético é aquilo que a gente consegue através dos animais e dos vegetais, que é o que a área da biotecnologia tem interesse. Então, eu sou biólogo, estudei vários tipos de espécies, consegui extrair a genética deles, genéticas que vão me servir para poder produzir remédio, outras coisas. E aí eu patentio, registro, bacaninho, tudo. Eu posso vender para outro país a patente, o registro, a fórmula, mas a espécie não, tá bom? Então, o termo biopirataria, ó, é recente e teve seu conceito definido durante o ECO 92, que é o encontro que aconteceu no Rio de Janeiro, tá? Quando foi assinada a Convenção da Diversidade Biológica. Essa Convenção da Diversidade Biológica é justamente o que trouxe nessa questão do controle, dessa ideia de espécie, genética, essas coisas. Então, essa conservação estava pautada em três bases principais. Ó. A conservação do ecossistema, espécies e recursos genéticos e uso sustentável dos recursos naturais e repartição justa e igualitária dos benefícios gerados à utilização desses recursos. Na Convenção da Diversidade Biológica, que foi em 92, né, 1992, Rio de Janeiro, né, foi que se falou sobre essa ideia de biopirataria. Se a pessoa chegar num país e levar uma espécie a fins de estudo genético, ele está roubando um país geneticamente, tá? Ele está se apropriando de um recurso que não é dele. Aí ele promove essa biopirataria, que é um crime nacional, tá bom? Aí lá embaixo, na página 48, tem assim, ó, Convenção da Diversidade Biológica e Biopirataria, tá? Aí ele fala aqui, ó, aqui embaixo, ó, só esses dois parágrafos para a gente poder fechar. A diversidade biológica ou biodiversidade é o grau de variação da vida definida, né, em termos de gênesis, espécies e ecossistema. No seu uso comum, esse termo é usado para descrever o número e a variedade dos organismos vivos. A perda da diversidade tem aumentado de forma alarmante. Os especialistas estimam que a taxa de extinção de espécies na atualidade é de 0,1% ao ano. Isso significa que anualmente nós perdemos 8.700 espécies. Só para vocês verem, 0,1%. O Brasil chega a perder cerca de 8.700 espécies por ano. Isso por consequência de quê? Caça predatória, queimada, desmatamento, alteração do habitat dessa espécie. Então, tudo isso promove essas consequências. Então, quanto mais rica é a diversidade biológica, no caso do Brasil, um dos países mais ricos, maior é a possibilidade de se fazer novas descobertas na área da medicina, da alimentação, do desenvolvimento ecológico. Além disso, aumenta as chances de se encontrar formas de se adaptar às alterações ambientais. Então, quando você estuda uma espécie animal, vegetal, você pode melhorar a questão da medicina, a questão alimentar, você pode também entender melhor as adaptações naturais do meio ambiente, né? Por exemplo, o celular. Hoje o celular, se você colocar ele no meio da rua, um sol forte, você vai conseguir visualizar as coisas. Você consegue. O celular antigamente você não conseguia. Não tinha como você visualizar, porque o reflexo do sol atrapalhava. Hoje você já consegue assistir uma televisão com a janela aberta que o reflexo do sol não vai te atrapalhar. Mas como foi que a tecnologia conseguiu fazer isso? Eles passaram a estudar a pele da borboleta e perceberam que na pele da borboleta conseguia ter essa proteção do reflexo.
Então, através dos estudos dessa espécie, eles conseguiram desenvolver uma tecnologia que ajudasse tanto os aparelhos celular como televisão a inibir esse reflexo. Então, o cara estudou a pele de uma borboleta e conseguiu desenvolver uma tecnologia que ajudasse os celulares e as televisões a inibir um pouco esse reflexo do sol. Então, para vocês terem uma ideia como é importante a preservação da natureza, tá? Nesse sentido, tá bom? Então, aqui a gente consegue fechar o livro, tá? De vocês, que é a unidade 3. Então, o que eu quero pedir daqui para frente? Vou só encerrar aqui a gravação.